E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Desde o meio do ano, o Senhor vem nos direcionando e confirmando algumas coisas com relação ao direcionamento que Ele tem nos dado. É claro que, como homens, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo, vamos sendo sensíveis ao Espírito Santo e vamos permitindo que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Mas é claro, queridos, que nenhuma condução é melhor do que ser direcionado por Deus. E o Senhor, de fato, tem ministrado aos nossos corações. Nós temos experimentado, especialmente as quartas, de uma maneira muito especial. E esse mês de janeiro vai ser uma quarta onde nós falaremos, e quando eu falo nós, né, os nossos irmãos, líderes aqui, pessoas que congregam aqui conosco, falaremos sobre o tema de 2025. Hoje eu quero fazer uma abertura disso, mas toda quarta-feira a gente teve as quartas do avivamento e vamos começar agora com a quarta da visão, e Deus vai falar demais no seu coração. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14. João, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar? Pai, ao ler essa palavra, nós compreendemos que ao mesmo tempo que nós temos um direcionamento, nós também, ó Pai, temos o temor e a responsabilidade de não somente crer, mas também de ter sabedoria naquilo que vamos pedir. Que aquilo que o Senhor nos conduz, ó Pai, esteja exatamente alinhado, ó Pai, com o Teu coração. Esse Teu coração que é tão lindo, Senhor. Esse Teu coração, ó Pai, que nos ensina a cada dia a vivermos especialmente sobre o Teu direcionamento. Que esse ano 2025 seja um ano de ainda maior intimidade contigo, para que possamos pisar e andar segundo os Teus propósitos. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. O tema desse ano não é segredo para ninguém. Desde a nossa conferência de aniversário, a gente já falou que 2025 é o ano de obras maiores. É o ano de obras maiores. Deus nos chama, queridos, a viver um ano novo, um novo tempo, um tempo marcado por experiências e oportunidades maiores. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. O Senhor Jesus, quando Ele está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, Ele está dizendo que nós faríamos aquilo que Ele fez. Versículo 12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Nossa, que coisa incrível. Que negócio sobrenatural é isso. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles seriam capazes de fazer aquilo que Ele fez aqui na terra. As ações, tanto nas coisas mais simples, quanto nas mais extraordinárias. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão fazer o que eu fiz. Se Ele parasse por aí, já seria uma grande responsabilidade para nós, não é verdade? Nossa, fazer o que Jesus fez, viver da maneira que Jesus viveu, isso já é um grande desafio para nós. Mas Ele continua dizendo: não é somente o que eu realizei, fará coisas ainda maiores do que estas. E Ele diz que Ele está indo ao Pai
e quando ele vai ao Pai, ele vai interceder para que o Espírito Santo venha sobre a igreja, e nós não estaríamos órfãos, ou seja, sem o Senhor, porque o próprio Espírito Santo nos conduziria em tudo. Precisamos, queridos, passar por alguns, eu vou usar essa expressão, passos, para que esse ano de 2025 se torne para cada um de nós esse ano de obras maiores. Quando eu falo isso, queridos, eu não creio que seja somente na perspectiva eclesiástica, ou seja, de igreja, no sentido de que como igreja, como esse ajuntamento, como o corpo de Cristo, nós vamos viver coisas maiores, mas eu falo também na perspectiva do nosso individual, na perspectiva do nosso dia a dia. O texto de João 14, 12, como a gente viu, ele é uma das maiores promessas, e uma das promessas mais impressionantes de Jesus. Jesus nunca disse nada que não se cumprisse. Tudo que Jesus fala, se cumpre. Tudo que Jesus ensina é a verdade. É tanto que nós, como igreja, temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Ele não apenas nos chama a continuarmos as suas obras, Ele nos chama e nos promete a realizar coisas ainda maiores. Talvez você diga assim: pastor, isso é muito desafiador. É verdade. Se eu dissesse para vocês que vocês fariam obras maiores do que Jesus, se isso viesse de mim, eu diria para você: olha, não acredite muito, porque eu sou um cara muito encorajado, eu sou uma pessoa muito motivado, e de repente eu posso falhar na minha motivação. Só que quem disse isso não foi Mauro, quem disse foi Jesus. Isso não significa que seremos maiores do que Jesus, mas que por meio do Espírito Santo faremos obras que terão um impacto ainda mais amplo do que no tempo de Jesus. Quando Jesus fala para a sua igreja e diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está falando de lugar onde fisicamente ele não tinha pisado, mas que a igreja do Senhor chegaria a esse lugar. 2025, queridos, pode ser um ano de obras maiores em sua vida, na sua família e com certeza para a nossa igreja. Mas como podemos tornar essa promessa uma realidade? Porque na verdade o Senhor tem muitas promessas. Alguém já disse que da Bíblia toda podemos tirar mais de 8.000 promessas. E essa é mais uma, mas é uma muito especial que Jesus Cristo está passando para os seus discípulos. Como nós podemos tornar essa promessa uma realidade na nossa vida, na nossa família, nos nossos projetos e especialmente na nossa igreja? Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 passos que serão essenciais para que nós possamos viver esse tempo de obras maiores. O primeiro passo é: como é que eu posso fazer? Primeiro, creia na promessa. Creia na promessa. O Senhor Jesus fez uma declaração aqui. E queridos, às vezes a gente está tão decepcionado com tantas pessoas, que quando a gente escuta uma promessa, a gente pergunta assim: será que vai acontecer? Será que de fato isso vai se cumprir na minha vida? Será que de fato eu vou viver isso que o pastor aí está falando? Será? Será que isso é possível para mim? Queridos, se fosse um homem, uma pessoa, um pecador falando, eu até diria para você duvidar. Só que quem fala aqui é o próprio Jesus. Jesus começa com uma condição. Jesus não diz que todos iriam fazer obras maiores. Ele não diz que qualquer pessoa poderia fazer isso. Ele fala assim: aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. A palavra grega aqui para crer significa uma confiança ativa e contínua. É algo que eu ativo na minha vida, mas é algo que não é para um momento. Ou seja, esse crer na promessa não se resume ao dia 31 de dezembro de 2024.
Esse crer na promessa significa ativar. Eu creio nessa palavra, mas eu continuarei crendo. Certo homem pediu para que Jesus pudesse curar uma pessoa. E Jesus fala que poderia curar. Ele disse: se você crê, isso pode acontecer. Ele fala assim: Senhor, eu creio, mas me ajude a continuar crendo. Me ajude a ter uma fé ativa, para que quando vierem as tempestades, eu não deixe de crer. Para quando vierem as decepções, eu não deixe de crer. Para quando a gente passar por algum tipo de situação que para nós parece impossível, a gente não deixe de crer. Então essa palavra, essa expressão no grego, aquele que crê em mim, é aquele que acredita, no sentido de aquele que tem uma confiança, não somente em um momento, mas ela tem uma confiança permanente, ou seja, é uma confiança que continua. Esse fará obras maiores. A fé, queridos, como diz Hebreus capítulo 11, é o fundamento para que as obras se tornem uma realidade. Sem crer não podemos avançar no sobrenatural. E diante de tudo que a gente escuta, dos economistas, dos sociólogos e de tantas outras pessoas, quando a gente olha para o que tem sido pintado, a gente pensa assim: meu Deus, 2025 pode ser o pior ano da minha vida. Se nós formos olhar nessa perspectiva, se você der esse tema para você, possivelmente 2025 vai ser o pior ano da sua vida. Mas se você olhar para o que Cristo está falando para você, se você olhar para o que Cristo está te convidando a viver, você vai perceber que Cristo está esperando de você uma resposta. E qual é a resposta que você vai dar para o ano de 2025? Você pode dar uma resposta para os economistas, você pode dar uma resposta para os filósofos, você pode dar uma resposta para os sociólogos, você pode dar uma resposta para qualquer outra pessoa, mas eu vou dizer para você, a melhor resposta que você pode dar para esse próximo ano é para o Senhor Jesus. É dizer: Senhor, apesar de tudo que está sendo pintado, eu creio na Tua palavra, que me inspira e me direciona a viver um tempo de coisas e de obras maiores. Pedro, ao andar sobre as águas, segundo Mateus capítulo 14, 29, ele deu um passo de fé ao crer na palavra de Jesus. Mas quando ele duvidou, ele começou a afundar. Vocês estão entendendo a importância dessa fé, que é uma fé ativa e contínua? Pedro até ativou a fé. Quando ele fala para Jesus, ele fala assim: se realmente é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus Cristo falou o quê? Venha. E ele começa a andar sobre as águas. Ele ativou a fé. Ele creu naquela palavra. Ele recebeu aquilo ali como uma verdade para a vida dele. Só que qual foi o problema de Pedro? O problema de Pedro foi que ele ativou a fé, mas que essa fé, ela não continuou ativa. Ela começou bem, mas ela não continuou ativa. E o grande problema nosso é muitas vezes dizer: o Senhor não me abençoou. E o problema está não no Senhor, mas às vezes na minha fé, nas minhas escolhas, na minha atitude. O que fez com que a fé de Pedro desmoronasse? A Bíblia diz que quando ele começou a olhar as águas, quando ele começou a olhar os ventos, ele começou a afundar, mas misericordiosamente o Senhor o toma pela mão e coloca ele são e salvo no barco. Então escute uma coisa, querido: o ano de obras maiores não é para qualquer pessoa. É para alguém que entendeu que Deus trouxe uma palavra para ela e que ela precisa continuar crendo todos os dias. Ela precisa continuar dependendo do Senhor todos os dias. Talvez você vai começar alguma coisa, vai dar muito certo, mas no meio do caminho alguma coisa vai acontecer. Você precisa continuar crendo todos os dias. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo 34, ela diz: se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Essa mulher, ela só tinha fé, porque ela carregava uma enfermidade que há 12 anos maltratava ela. Uma mulher que vinha padecendo, e o fim dessa mulher era a morte. Ela poderia fazer duas escolhas: não,
eu sei que está chegando o meu tempo de partir, porque essa doença não melhora. Eu vou continuar sangrando todos os dias. Ela podia ficar acomodada e aceitar a sua condição de saúde. Mas o que aquela mulher faz? Aquela mulher, ela se coloca de pé. Aquela mulher tem uma atitude. Aquela mulher tem uma fé no coração dela. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar de Jesus e certamente ela cria em Jesus. Ela tinha convicção de que Ele era o Senhor. E veja que coisa, humanamente falando, mais boba, querido. Ela fala assim: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Talvez a gente pense assim: que coisa mais tola, boba, tocar numa roupa. Como alguém pode ser curado tocando numa roupa? Como alguém pode ter a sua vida mudada só porque tocou em uma roupa? Mas aquela mulher teve uma fé. Certamente aquela mulher, ela foi impulsionada de alguma maneira a crer que aquilo se tornaria uma realidade. Talvez se ela compartilhasse com alguém e dissesse assim: eu creio que eu serei curada se eu tocar na orla, talvez outras pessoas iriam dizer: primeiro, você nunca vai chegar nem perto dele. Segundo, você precisa de uma palavra dele para que você seja curada. Porque é assim que ele cura as pessoas. Ele toca nas pessoas. Não existe essa ideia de você tocar nele. É ele que toca nas pessoas. É ele que impõe as mãos. É ele que declara a cura. Mas aquela mulher, ela acreditou. E ela teve um direcionamento para a sua vida. E eu não tenho dúvida que esse direcionamento foi de Deus para a vida daquela mulher. Ela tocou em Jesus pela fé. E o que foi que aconteceu com ela? Ela foi curada. Ela foi curada. Queridos, creia. Creia de todo o coração que 2025 será um ano de mudanças e milagres, mesmo diante das circunstâncias tão difíceis que nós vivemos todos os dias. A fé é o primeiro passo para abrir as portas do sobrenatural. Eu creio que o que move o natural é o sobrenatural. Que o que faz com que as coisas aconteçam nesse mundo é um movimento espiritual, seja ele divino ou seja ele diabólico. Porque o diabo também se move. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas querem prevalecer, mas elas não vão prevalecer com relação à igreja do Senhor Jesus. Então, há um movimento diabólico, mas há um movimento divino. E eles não estão em queda de braço, ou seja, medindo força. Por quê? Porque o movimento divino é imbatível. Mas quando é que nós paralisamos esse movimento divino na nossa vida? Quando a gente faz igual a Pedro. Quando a gente entende que Deus tem uma promessa para a minha vida, mas que na caminhada eu desisto disso. Porque houve problema, houve dificuldade. Queridos, se nós não tivéssemos perseverado em muitos momentos aqui na igreja, a gente não tinha conquistado e alcançado tantas coisas na minha vida, na vida da igreja. Eu tenho certeza que também na sua vida. A fé não é acreditar que Deus pode. É confiar que Ele já está agindo. Você pode repetir isso comigo? A fé não é acreditar que Ele pode. É confiar que Ele já está agindo. Você crê nisso, meu irmão? Talvez você diga assim: pastor, eu estou igual aquele homem, eu creio, mas eu preciso continuar crendo. E sabe como foi que aquele homem continuou crendo? Caminhando ao lado de Jesus, indo e sendo conduzido pelo Senhor. O grande problema é que a gente quer declarar as coisas, mas a gente não quer caminhar com o Senhor. A gente não quer fazer devocional, a gente não quer orar, a gente não quer congregar, a gente não quer estar em comunhão com os nossos irmãos. A gente quer que o Senhor seja um garçom à nossa disposição. E não é assim. Não foi isso que Jesus falou nesse versículo. Ele disse: aquele que crê em mim. E crer, lembre-se, é uma fé que é ativa, mas uma fé que é contínua. Ela não se apaga, ela não esmorece a ponto de desistir. Não, ela continua firme. Então eu gostaria primeiro
que você pudesse pensar agora, pudesse refletir. Você está crendo plenamente na promessa de Jesus para a sua vida nesse ano 2025? Será que você de fato tem se deixado ser alimentado por essa verdade? Tem uma expressão muito comum no meio cristão, será que você tem tomado posse disso para você? Uma coisa é o Senhor dizer assim, aquela terra é para você. Outra coisa é você tomar posse daquela terra. Quando o Senhor Jesus prometeu uma terra que mana leite e mel para os judeus, para o povo de Israel, Ele disse, e Ele conduziu esse povo, mas Ele não deu imediatamente. Ele disse assim, vá lá e conquiste. Queridos, às vezes a gente quer as coisas fácil demais. A gente quer que Deus faça tudo, e a gente fica de braços cruzados, igual uma criança esperando o Senhor fazer a minha vontade. Essa não é a fé, e essas não são as pessoas que vão experimentar de 2025 um ano de obras maiores. Então a primeira coisa é, creia na promessa. Qual foi a promessa que o Senhor fez para você? Pastor, eu não identifiquei ainda. Você vai buscar e vai receber essa direção de Deus. Senhor, em que área da minha vida o Senhor quer que esse ano 2025 seja um ano de obras maiores? Como eu posso contribuir com a igreja que eu congrego, para que esse ano seja um ano de obras maiores para a igreja que eu congrego, para a minha família? Em segundo lugar, queridos, e eu comecei a falar aqui, além de crer na promessa, eu preciso identificar o propósito. Identifique o propósito. Obras maiores só acontecem quando estamos alinhados com o propósito de Deus. Jesus, ele veio com um propósito claro. Ele veio salvar, ele veio curar, ele veio restaurar. Jesus sabia exatamente o que ele precisava fazer e a que momento ele deveria fazer. Quais eram os próximos passos que ele precisaria dar para cumprir todo o plano do seu Pai. Até chegar lá no Getsemane, em que ele compreende que apesar da dor, apesar de tudo que ele iria passar, ele precisaria se manter firme no propósito divino. Jesus Cristo, ele nos ensina que quando ele veio à terra, ele cumpre o seu propósito, a tal ponto que, qual é a última frase, das últimas frases que ele fala ali na cruz? Está consumado. Ou seja, o propósito que eu vim realizar aqui na terra está consumado, está feito, está terminado. A minha missão eu concluí. Ele espera que também tenhamos clareza sobre o nosso papel no reino de Deus. Vamos pensar em alguns personagens da Bíblia que conseguiram identificar o seu propósito. Vamos pensar em Neemias. Neemias está lá no palácio, está lá vivendo a sua vida. Mas Neemias recebeu uma notícia. E a notícia é que a cidade, aonde era o lugar do povo de Deus, estava destruída, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas. Neemias identificou seu propósito ao ouvir sobre esses muros de Jerusalém destruídos. Mas ele sabia que precisava agir para restaurar a cidade. O que Neemias faz? Ele naturalmente recebe aquela notícia, ele fica abatido. O seu rei pergunta: o que está acontecendo com você? Que você está assim? E ele expressa o que estava acontecendo em Jerusalém. E ele pede autorização para o rei para ir cumprir o seu propósito. Ele chora, ele jejua, mas ele também age. E ele consegue o material, e ele consegue as autorizações, ele consegue as cartas de autorização para chegar até um dia, ele inicia a obra. Pessoas desacreditam dele, pessoas criticam, inventam até mentiras, mas ele mantém-se firme. Por quê? Porque Neemias tinha um propósito. Queridos, não seja infantil no seu propósito. O que é um propósito infantil? Vou dar um exemplo de um. O ano de 2025 vai ser o ano que eu vou ficar rico. Esse é um propósito infantil.
Pastor, você não quer ficar rico? Não, eu quero ficar podre de rico. Quer só ficar rico? Podre, mas assim, toma, aí, abençoa. Estou brincando, queridos. Por que esse propósito é infantil? Porque como é que eu vou chegar a isso? Quais são os passos que eu vou dar? Porque somente declarar que você vai ficar rico, ou usar uma cor no final do ano para declarar que isso vai chamar dinheiro, meu irmão, não vai chamar não. Esqueça isso. Neemias, ele identificou o propósito e ele foi em direção ao seu propósito. Qual é o propósito que Deus colocou no seu coração para esse ano de 2025? O Senhor foi claro com você? Porque se o Senhor foi claro com você, queridos, creia, assim como eu disse, que o Senhor Deus não é somente um Deus que pode fazer as coisas, mas é um Deus que já está agindo. É assim que nós cremos. Uma outra pessoa na Bíblia que tem um propósito muito claro, eu poderia citar vários, mas eu queria falar sobre Paulo. Paulo é um homem que teve um encontro com o Senhor de maneira extraordinária. Ele cai, ele fica sem enxergar, ele é conduzido, até o ponto que acontece o quê? Que aos poucos ele vai compreendendo o plano e o propósito divino. Paulo descobriu que o seu propósito era ser uma testemunha para os gentios, que a principal missão de Paulo era falar para os não-judeus, era para falar aquelas pessoas que tinham resistência à palavra de Deus, que às vezes eram até inimigos dos propósitos de Cristo. Em Atos capítulo 9, 15, 16, Paulo identifica isso, e Paulo declara sobre isso. Queridos, que triste é uma pessoa que vive sem propósito, sem direcionamento. Pergunte a Deus qual é o seu propósito, qual é o seu maior propósito nesse ano de 2025. Identifique áreas onde você pode impactar vidas, seja na sua família, seja no trabalho, ou seja através do ministério que você serve. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito dentro desse plano divino sobre a terra com relação à minha vida. Eu sei que o Senhor quer me encaixar em alguma coisa. Eu sei que o Senhor quer que eu me movimente em direção a algo. Então, Senhor, me esclarece. Espírito Santo, me ajude a entender o meu propósito, me ajude a identificar isso. Queridos, sem propósito, até as maiores obras, elas vão perdendo o seu sentido. Se você não tiver um propósito, você vai se desmotivando. E o ano de 2025, no lugar de se tornar um ano de obras maiores, vai ser um ano de decepções maiores. Quando você olha para a sua família, o que é que você declara para ela? Quando você olha para o seu marido, quando você olha para o seu esposo, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para o local que você trabalha, quando você olha para o seu ministério, o que é que você declara para o futuro? Você declara, eu declaro que o meu marido será o pior marido do mundo, a pior esposa do mundo. Eu declaro que meus filhos serão os piores filhos do mundo. Espero que ninguém faça um corte nesse momento, mas o pastor está dizendo aqui. Mas querido, escute uma coisa. A palavra nos ensina a declararmos a vontade de Deus para eles. Mas isso começa quando eu declaro a vontade de Deus primeiro para a minha vida. Se o Senhor está dizendo que nós faríamos obras ainda maiores e que glorificasse o Pai, eu entendo, queridos, que isso não é somente na entrega de um folheto, não é somente na abertura da palavra, mas especialmente através do meu testemunho. Quantas pessoas desonestas não tem aí fora, precisando de um profissional honesto como você é? Quantas pessoas que estão se aproveitando de outras aí fora, e você é uma pessoa íntegra, como lembra a Bíblia com relação a Jó, um homem íntegro e reto, que confia em Deus, que se desvia do mal. Identifique o propósito de Deus e comece a orar diariamente sobre esse propósito. E eu tenho certeza absoluta que as portas se abrirão, por quê? Porque foi Deus que colocou o propósito no seu coração. Então, responda essa pergunta para você mesmo. Qual o propósito específico que Deus está te chamando para cumprir em 2025? Para onde Deus está me direcionando? Se você não se mover como Neemias se moveu, se você não identificar como Paulo identificou, você vai estar somente sobrevivendo.
Deus não nos chamou para sobrevivermos. Deus nos chamou para vivermos e termos vida, e vida em abundância. E vida abundante tem a ver com essa identificação do meu propósito. Talvez você diga, pastor, esse negócio é tão difícil. Talvez na perspectiva sistemática, como o mundo ensina, é difícil. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos inspira e quem nos direciona sobre em qual áreas nós vamos avançar. Por exemplo, com relação à nossa igreja, queridos, nós queremos que 2025 vai ser o ano que nós vamos iniciar a campanha do novo templo. Por quê? Porque, queridos, para alguns pastores assim, já foi muito para mim, é lindo ver a igreja abarrotada de gente, o pessoal aperta aqui, senta aqui. Para mim já foi, mas hoje eu olho assim, meu Deus, eu preciso dar um lugar mais confortável para as pessoas. Eu preciso proporcionar um lugar onde as pessoas elas consigam prestar atenção e prestar um culto ao Senhor de uma maneira confortável. O Senhor, a Bíblia diz que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele começa a apontar para a natureza, e quando a gente olha para a natureza, a gente vê só coisa excelente. Então, eu creio, queridos, que nós vamos iniciar um projeto excelente para o Senhor através dessa igreja. Eu creio nisso. Nós não podemos estarmos apegados àquilo que não é da vontade de Deus. Nós precisamos continuar seguindo a nuvem do Senhor, porque esse é o propósito dele. Eu creio, queridos, que vai ser um ano onde nós vamos capacitar de uma maneira extraordinária os nossos jovens aqui nessa igreja. Eu creio que uma grande expansão está vindo em 2025, especialmente através dos jovens dessa igreja. Eu tenho declarado isso, eu tenho compartilhado com vocês a respeito disso. Eu creio que vai ser um ano onde nós vamos ter uma maturidade espiritual ainda maior. Nós cremos nisso. Pastor, como é que isso vai acontecer? Eu tenho compartilhado com os irmãos, com a diretoria e especialmente nos nossos cultos. Então, o que eu oriento você? Identifique especificamente para onde a nuvem de Deus está te guiando. Quando eu falo nuvem, eu estou pensando lá no Antigo Testamento, quando a nuvem do Senhor e a coluna de fogo guiava o povo de Deus pelo deserto. Se você não tiver uma referência, você se perde no deserto. Mas quando você tem uma referência, e uma referência divina, não tem como você se perder no deserto. Terceiro lugar, queridos, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, dentre outras, mas uma delas foi governo. E eu não estou falando de um governo na perspectiva política, terrena, no sentido de um governo republicano. Não, estou falando de um governo espiritual. O Senhor nos ensina e nos mostra através das suas escolhas que onde Jesus chegava, Ele governava. Que onde Jesus chegava, a autoridade de Deus estava naquele lugar. Então, se eu quero viver esse tempo de obras maiores, escreva para você: Senhor, em que áreas da minha vida eu preciso permitir que o governo do Senhor esteja acima de todas as coisas? Lá onde eu trabalho, com a minha profissão, com a minha família, como o Senhor pode estabelecer o teu governo naquele lugar onde eu estou? Jesus nos deu, querido, uma coisa chamada autoridade. Autoridade para governarmos espiritualmente. Lucas capítulo 10, 19 nos ensina isso. E o que é que isso significa? Isso significa orar, isso significa interceder, isso significa declarar a vontade de Deus sobre nossa vida e sobre o nosso entorno. Queridos, se eu habito em um ambiente em que o mal está governando, a Bíblia diz que a luz do Senhor resplandece sobre as trevas. O Senhor nos ensina que é preciso haver um posicionamento nosso, não um recuo nosso. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem, é que a igreja avança e as portas do inferno tentam se defender, mas não vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos indo em nome do Senhor. Vamos pensar em Josué e Calebe. Josué e Calebe governaram espiritualmente ao declarar que a terra prometida era deles, mesmo quando os outros duvidaram. Ele diz: vamos tomar posse. Se você puder abrir,
Por favor, Carol, vê se coloca aí. Números 13 e 30. Números 13 e 30. Vê se você consegue colocar aí, por favor. Então, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Sabe qual era o ambiente que ele estava? Um ambiente de dúvida, um ambiente de insegurança, um ambiente de incredulidade, um ambiente de medo. Mas esses dois homens, eles têm uma palavra divina para aquele lugar. Aqueles dois homens entenderam qual era o propósito que Deus colocou eles naquele lugar. Não foi para continuar ecoando o medo, não foi para continuar ecoando a incredulidade. Deus colocou esses dois homens ali para governarem espiritualmente aquela situação. Quando o Senhor nos diz que nós somos os seus embaixadores, Ele nos ensina que nós, queridos, somos os representantes dEle aqui na terra. Quando Jesus falou para os discípulos: vocês vão até os confins da terra, o Senhor está dizendo o seguinte: vocês vão governar espiritualmente tudo isso. Às vezes a gente pensa que o governo que vai melhorar o nosso país, ele vem de um governo pelo voto. Não. O governo que o nosso país precisa é o governo de Jesus em nossas vidas e através das nossas vidas. Claro que tudo isso é importante. Claro que quando eu voto eu preciso ter consciência daquilo que eu faço. Claro que quando eu me posiciono eu também preciso ter consciência. Mas, queridos, o Senhor está nos chamando desde os tempos de Jesus para que nós possamos fazer obras maiores. E para que nós possamos fazer obras maiores é preciso estabelecer um governo divino. Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 26, repreendeu os ventos e o mar, mostrando autoridade sobre o ambiente natural e sobre o espiritual. O que Jesus precisava fazer para que aquilo cooperasse com aquilo que Deus ia fazer através dele, Jesus fazia. Qual é o nosso problema? O nosso problema é achar que governar significa ser soberbo. Nós achamos que governar significa querer aparecer. Não. No dia que você quiser aparecer, querido, o Senhor vai te diminuir, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. O Senhor está dizendo o seguinte: você é mãe, você é pai, você é filho, e existe um ambiente, infelizmente, satânico se infiltrando na sua família. Querido, declare o governo de Deus na sua família. Ore lá na sua casa, jejue, estabeleça os princípios da palavra naquele ambiente. Aí você vai dizer: pastor, mas não é tão fácil. E quem disse que seria fácil? O Senhor só nos pede para crermos. É isso que Ele nos ensina. Não permita, queridos, eu vou dizer para você muito claramente: não permita que o medo ou a dúvida governe o seu ano. Será que vai ser bom? Será que as coisas vão acontecer? Não. Ore sobre os seus planos, profetize através da palavra bênção sobre sua casa e caminhe com a autoridade que Jesus te deu. Governar é muito mais do que desejar algo. Governar é assumir um posto que foi designado por Cristo. Quando você está em um lugar, você está ali porque Deus permitiu que você estivesse. Deus não te colocou em uma posição, seja ela de destaque ou não, por acaso. Deus te colocou ali para que você pudesse ser sal e luz naquele lugar. Às vezes a gente pensa: anos de obras maiores tem a ver somente com dinheiro. Às vezes não é o ano que você vai ganhar o dinheiro. Talvez seja o ano em que você vai ter maturidade espiritual para testemunhar poderosamente sobre o Senhor. Mas talvez seja um ano que você vai ganhar muito dinheiro, e mesmo assim você vai continuar testemunhando poderosamente sobre o Senhor. Por quê? Porque o que faz mal a alguém não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando você acha que a sua segurança está em ter a sua conta bancária ali equilibrada, quando você acha que a sua segurança está quando você faz o check-up, está tudo muito bem, que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma enfermidade, que está tudo... Não, escute uma coisa: tem gente que está bem na sua saúde física, mas está morrendo espiritualmente. Governar, queridos,
é declarar que alguém mandou você para aquele lugar, alguém direcionou você para aquele lugar, que o Senhor Jesus é o Senhor daquele lugar e você será um instrumento dele para estabelecer o reino dele naquele lugar. Então você não precisa ter medo de quem pensa mal de você, você não precisa ter medo de quem está fazendo de repente maldição contra a sua vida. Ei, não tenha medo de nada disso, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo já nos ensina: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas como que alguém que tem algo que é maior vive de maneira como que fosse uma coisa qualquer? Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para um governo espiritual. E eu creio, queridos, que cada lugar aonde você pisar será uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Qualquer lugar que você pisar, aonde você habitar, se você seguir o que a palavra de Deus nos ensina, você governará para a glória de Deus, em todas as áreas. Não tem uma mais espiritual ou menos espiritual. Imagine, o Senhor me chamou, vamos imaginar aqui que o meu chamado pastoral é para conduzir a igreja segundo o plano, a propósito de Deus, em alinhar com a palavra. Então é isso. Então, todos os domingos, todas as quartas, ou eu estou aqui, ou alguém está aqui pregando a palavra e está recebendo direcionamentos, e aí está conduzindo a igreja segundo a vontade de Deus. Agora imagine se eu não me posicionasse. Agora imagine se eu deixasse de todo jeito. Agora imagine se eu chegasse no domingo e dissesse assim: quem tem uma palavra, fala aí e tal. E todo domingo fosse assim, toda quarta fosse assim. Queridos, imagine quantas heresias iriam surgir a partir daqui. A minha e a sua falta de posicionamento permite que o mal se alastre. Permite que o mal domine um lugar em que Deus quer usar a sua vida para governar, para estabelecer o reino dele. Ah, mas todo mundo é corrupto. Ah, mas todo mundo é desonesto. Aí eu vou fazer igual a toda mãe fala: mas você não é todo mundo. Você é um representante divino para governar aonde você está. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não quero aparecer. E nem deve aparecer. Mas é impossível alguém fazer algo para Deus de maneira extraordinária e ficar escondido. E quando eu falo escondido é sem ser percebido. Sabe por quê? Porque a luz, ela resplandece no meio das trevas. Porque o sal dá sabor aonde não existe sabor. Deus não está preocupado se nós vamos aparecer no sentido de sermos vistos ou não. Deus não está preocupado. Deus está nos direcionando a: governe aonde eu te coloquei. Quem governa espiritualmente, queridos, não é dominado pelas circunstâncias. Quem governa espiritualmente, ela é conduzido, e ele ou ela são conduzidos pela palavra de Deus. Meu irmão, já houve muitos momentos na minha vida em que eu era muito conduzido só pelas emoções. Ah, porque se eu fizer isso eu não vou agradar fulano. Ah, porque se eu fizer isso eu vou agradar. Ah, então eu tenho melhorado nisso, na perspectiva de querer agradar ou não. Neemias, quando ele foi chamado e quando ele entendeu o propósito, ele agradou, mas ele também desagradou muita gente. O apóstolo Paulo agradou, mas desagradou muita gente. Pedro agradou e desagradou muita gente. Mas escuta uma coisa: quando nós olhamos para o Senhor, nós temos a perspectiva de que é Ele que está nos mandando. Se alguém está feliz, não está feliz só comigo, está feliz com aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Mas quem está infeliz, eu não posso fazer nada. O que o Senhor fala para Abraão? Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Ele vai abençoar todo mundo. Aí Ele fala assim, aí o Senhor fala: eu abençoarei os que te abençoarem, mas vou amaldiçoar quem não te abençoou. Os que não te amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem. Então escute uma coisa: pare de ficar pensando no que os outros vão pensar. Pare de ficar pensando no que as outras pessoas vão achar. Pare de ficar sabotando o seu propósito pelo medo de ser aceito ou não. Simplesmente cumpra o propósito divino na sua vida.
E uma das coisas que é muito clara, o propósito divino na nossa vida geralmente queima dentro do nosso peito. O que é que o Senhor mais tem te incomodado para que você se posicione? Quais são os direcionamentos que Deus tem te dado e talvez você está colocando numa gaveta? O Senhor está dizendo o seguinte: olha, sou eu que através da sua vida governo sobre todas as coisas. Não que Ele dependa ou que precisa de nós, não, mas que nós precisamos dEle para estabelecermos o governo do Senhor sobre a terra. Quando Ele nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, é justamente isso. É buscar a vontade de Deus. E deixa que Ele vai se preocupar e vai se responsabilizar sobre as outras coisas. A gente estava lá em Teixeira e o culto lá já está lotado, irmão. Impressionante. E a gente ainda levou uma turma grande. Está cheio já de gente. As crianças estão desse jeito. Quando chega o momento, eles já sobem e vão lá para a sala, porque não cabe tanto as crianças ali dentro. E eu falando para os líderes lá, eu falei assim: talvez, ou a gente vai precisar fazer um segundo culto aqui, ou talvez a gente vai precisar ir para um lugar maior. E aí, o Elton, que é o líder lá, ele falou assim: pastor, deixa eu mostrar um terreno aqui para o senhor. E a gente foi olhar o terreno fica do lado da congregação. Um terreno bem espaçoso. Em frente tem até lugar para estacionamento, tudo tal. E aí ele falou, mostrou o terreno e falou assim: vamos medir? E a gente mediu. E a gente já começou a imaginar. Estou dizendo que Deus me disse que vai dar aquele terreno. Eu quero dizer o seguinte, queridos: se nós precisamos de um lugar maior, a gente tem que ir em busca disso. Se a gente entende que Deus não está nos direcionando, Deus nos capacitará para termos todas as ferramentas necessárias para podermos tomar posse daquilo. Então, o Senhor está nos chamando o seguinte: um ano de obras maiores. Nós precisamos governar espiritualmente o ambiente. Domingo passado, domingo retrasado, né, dia 22, nós estávamos aqui e tivemos uma pane elétrica. Queridos, a igreja estava entupida, cheia de gente. O calor, nossa, um povo abençoado aí foi aí, conseguiu uns climatizadores, mas não foi o suficiente para tudo que a gente estava precisando. Meu Deus, ficou um negócio muito difícil, calor escorrendo, as irmãs, meu Deus, maquiagem derretendo, se não foi na boa, né, cadeira. Mas veja como esses equipamentos, eles interferem nesse ambiente, para que esse ambiente seja mais agradável. Se eu disser assim, desliga tudo, você vai ver o calor que você vai sentir, porque a falta deles vai gerar um ambiente desagradável. Você está entendendo? Deus está dizendo para você: governe aonde você está. Leve um ambiente divino para aquele lugar. Isso envolve parar de reclamar, parar de murmurar, parar de maldizer, parar de fechar sua boca para aquilo que não glorifica a Deus e abrir a sua boca agora para aquilo que glorifica a Deus. E é o nosso último ponto. O quarto ponto é: glorifique a Deus. Eu começo crendo numa promessa, porque o Senhor tem uma promessa para a minha vida, e eu não vou abrir mão jamais dessa promessa. Eu identifico o meu propósito, é para aqui que o Senhor está me direcionando. Mas está todo mundo indo para ali, mas o Senhor me mandou ir para aqui. Mas por ali, aparentemente vai ser mais vantajoso, mas eu vou por aqui, porque é para aqui que o Senhor está me direcionando. Aí eu identifiquei meu propósito. Se eu identifiquei meu propósito, agora eu preciso governar sobre isso. Preciso governar sobre os meus medos, sobre as minhas limitações, sobre as palavras de desânimo, sobre agradar ou não agradar alguém. Eu já identifiquei isso. Eu já assumi meu governo espiritual. Agora eu tenho que dar um último passo. E qual é o último passo? A glória é sempre de Deus. A glória é sempre de Deus. Todas as pessoas que foram usadas pelo Senhor, mas começaram a aparecer como se fosse maior do que os outros, ou seja, começaram a aparecer e identificar como se sem ela as coisas não aconteceriam.
Essas pessoas caíram em pecado, foram destituídos das suas funções. Jesus nos deu autoridade para governar espiritualmente. Nós sabemos disso. Jesus deixou muito claro a respeito disso. Agora, as obras maiores não são para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Alguém vai chegar e dizer assim: como é que você consegue ser alguém tão extraordinário disso? Você vai dizer: sabe por que eu consigo? Porque o Senhor tem abençoado a minha vida, porque o Senhor tem me dado direcionamento, porque o Senhor tem me dado clareza. Querido, toda vez que alguém vier, quando os aplausos vier para você, você vai receber esses aplausos, não para você, mas dizer assim: é para o Senhor. Eu me alegro porque o Senhor está sendo glorificado por isso. Não é aquela pessoa assim: não me aplaudam. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Mas lá o seu coraçãozinho está assim: bate mais. Não, você não precisa ficar fingindo que Deus não te usou. Deus te usou. Você não precisa ficar fingindo que não é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você não precisa ficar fingindo que não tem um determinado dom que é excelente, que Deus te deu. Você tem esse dom. Você não precisa ficar fingindo qualquer outra coisa, porque quem vê você deve ver Jesus. Quem vê você deve ver o Senhor. Jesus disse em João 14:13 que tudo o que pedirmos em seu nome será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. É isso que a gente faz, irmãos. Eu não quero que as pessoas pensem: vamos dar exemplo aqui dessa igreja. Essa igreja está assim por causa do pastor Mauro, porque não é, meu irmão. Não é. Não é por minha causa. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes eu estou até atrapalhando, mas em muitos momentos eu estou cooperando. Mas a obra dele, eu estou cooperando com o que ele está fazendo. Essa obra não é minha. Essas ideias, elas não surgem da minha cabeça. É o Senhor que direciona não somente a mim, mas os líderes de ministério. Queridos, quantas pessoas às vezes compartilham coisas que são tão abençoadoras? Quantas pessoas também às vezes compartilham algumas coisas e falam assim: isso aí, mas não é para agora. Então, entenda uma coisa, que obras maiores têm a ver com glorificar a Deus ainda mais intencional, a partir da sua vida. Os apóstolos glorificavam a Deus após cada milagre, apontando sempre para Ele como a fonte de poder. É isso que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro está chegando diante da igreja e tem um paralítico ali, uma pessoa precisando de ajuda. Ela fala assim: estenda a mão pedindo uma esmola. Pedro fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Pedro não diz em nome do meu nome, Pedro diz em nome do Senhor Jesus. Daniel glorificou a Deus quando ele teve a oportunidade de interpretar o sonho de Nabucodonosor, deixando claro que a sabedoria vinha do Senhor. Nós somos somente, queridos, um canal de bênção. Quem deve ser glorificado é o Senhor. Queridos, chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Chegou o momento de você fazer uma escolha. Chegou o momento de você se posicionar. E quando eu falo se posicionar, não é somente dizer amém, não. Se posicionar significa: o que a palavra de Deus foi dita nessa noite faz sentido para mim? Faz sentido para você entender que um ano de obras maiores tem a ver com uma pessoa que de fato vai crer naquilo que Cristo lhe falou ou tem lhe compartilhado? Pastor, a minha fé é muito frágil. Mas você vai buscar uma fé madura. Você vai buscar ser uma pessoa mais intencional na busca, no seu jejum, na sua oração, na sua adoração, no seu servir. Você vai identificar o seu propósito. E você vai se derramar, você vai se deixar gastar, cumprindo poderosamente aquilo que Deus está fazendo queimar no seu coração. Houve um tempo que eu imaginei que para alguém cumprir o seu propósito, ele precisava sair dessa igreja e ir lá para um seminário, passar 5 anos estudando, para depois vir e pregar.
Porque as únicas pessoas que eram vocacionadas, direcionadas por Deus, eram um missionário que ia se capacitar, ou um pastor, ou um ministro de música, ou assim por diante. Escuta uma coisa: o púlpito que Deus quer assumir hoje, e quando eu falo assumir, através da sua vida, é o local onde você trabalha. É o ambiente em que o Senhor te deu o poder de influenciar pessoas. É o ambiente que o Senhor permitiu que você estivesse lá, não por acaso. Existe um propósito nisso tudo. Quando você identifica o seu propósito, queridos, quando você sabe exatamente para onde Deus está direcionando, é natural que você sinta uma força e um vigor e uma coragem que não é sua, mas é de Deus através da sua vida. É o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você e dizendo: avance, avance. Talvez esse ano de 2024 foi um ano de muito medo. Que esse ano de 2026 seja um ano desse avanço, dessas coisas maiores na sua vida. Mas que quando você terminar o ano de 2025, nós estaremos todos juntos aqui. E você vai lembrar de tudo que Ele fez. E você vai dizer o seguinte: a glória é tua, Senhor. A glória é tua. Olha para tudo que você conquistou até hoje e perceba a mão de Deus em tudo isso. Se foi de maneira lícita, se foi de maneira honesta, se foi de maneira respeitosa, tenha a mão de Deus nisso aí. Eu quero que você transfira sempre para o Senhor essa glória. 2025, escute isso, será o ano de obras maiores na sua vida.